Agora, se a gente olhar, tem organização que está ganhando crédito e está avançando, substituindo partidos, substituindo sindicatos, que são, a nosso modo de ver, a igreja neopentecostal. E eles têm um método de trabalho que nós precisamos avaliar melhor. Porque não é a questão religiosa, embora ela tenha uma parte, mas os dois eixos principais de organização dessa nova classe de serviços... Não, Ciro, são serviços e sociabilidade. Porque, por exemplo, a questão do desemprego. Estamos aí com um universo enorme de desempregado. Os sindicatos no Brasil não tratam do desempregado. Os trabalhadores só cuidam do empregado. Perdeu o emprego, bom, isso é um problema do governo, isso é um problema do empresário sacana. O sindicato não tem o que dizer para o desempregado. A igreja neopentecostal reúne, acolhe o desempregado. Tem serviços de procura ativa por trabalho. Então, eu pertenço a tal igreja e trabalho no supermercado, identifiquei que tem uma vaga, eu aviso a igreja, os companheiros da igreja e consegue integrá-lo. Vários serviços de formação para o trabalho. Problemas, por exemplo, hoje comuns, imagina nessa classe de trabalhadores de serviços, famílias muitas vezes estruturadas, a presença de um adulto, uma criança, famílias monoparentais, a mãe sai cedo para trabalhar, volta à noite, a filha, adolescente, mexendo no tal do Facebook, a mãe nem entende com quem a minha filha está falando. Isso é um problema concreto. Ela nem sabe. A igreja acolhe. Então, serviços, não é assistencialismo, são serviços do cotidiano, necessários, que o Estado não chega. E a crítica que eles têm, que essa pesquisa levou os liberais conservadores a achar que então isso aí é o mundo dos empreendedores, isso aí é o pessoal liberal. Não é questão liberal. Eles são críticos ao Estado porque eles sabem que pagam impostos e não têm serviços comparáveis aos que são ofertados em bairros privilegiados. Exatamente, eles querem mais o Estado, eles não são contra o fim do Estado. O problema é que nós, muitas vezes da esquerda, não fazemos a crítica adequada a esse tipo de Estado, né? E os liberais, ao fazerem a crítica ao Estado, mas é para diminuir o Estado, não é para melhorar o Estado, termina levando uma parte da base operária. Porque senão, quem foram os eleitores da Le Pen na França? Ou do Trump nos Estados Unidos? Ou aqui no ilustre prefeito de São Paulo? Tá certo? Então, precisamos conhecer melhor. Então, os serviços é uma parte interessante da gente ver que tipo de instituições nós podemos ter no nosso campo. E tem um outro que é a questão da sociabilidade. Porque essas igrejas, elas estão muito próximas das pessoas. Na periferia de São Paulo, mas não só em São Paulo, tem mais igrejas do que bar, por exemplo. E nossas instituições têm sede aonde? No centro, é o partido, é o sindicato, o cara tem para ir numa reunião, tem que sair não sei de onde, pegar não sei quantos ônibus para chegar lá. Não, a igreja está muito próxima nesse sentido. E mais do que próximo, ela faz um tipo de pedagogia que recebe as pessoas, se torna num ciclo, e cada um começa a falar sobre o seu problema, o seu anseio, os seus desafios. E ao perceber que ela tem problemas que são comuns aos demais. Então, ouvir, porque nós queremos muito que as pessoas querem falar. E o nosso método de trabalho, você faz uma assembleia no sindicato, faz no partido, meia dúzia, os mais ilustres falam, o resto bate palma, quando no máximo levanta a mão para votar e vai embora. Onde é que eu vou falar? Onde é que eu vou ser ouvido? Então, tem ali um método que eu acredito que deve ser repensado do ponto de vista dessa nova sociedade de serviços, que tem uma base, inclusive, posso estar equivocado, neo-anarquista, porque é uma sociedade, nesse sentido de classe, muito mais horizontalizado, menos hierarquizado, num certo espontaneísmo. Então, tem elementos novos, que me parecem fundamentais de serem melhor entendidos nesse sentido. Acho que esse é um dado muito importante, a partir do que o Márcio está falando em relação às igrejas neopentecostais, que eu fiquei abismada. A maioria das eleições, nas últimas eleições municipais, os candidatos negros, homens e mulheres, eles são das igrejas neopentecostais. A gente não vê homens e mulheres negras nessa igreja. E um dado dentro dessa pesquisa que revela, não é porque essas pessoas são contra o aborto, que elas estão alinhadas a uma política de costume, vão porque ali elas são acolhidas. Porque normalmente a avaliação que a gente fez no Brasil com flagrado é que esse conservadorismo avançou, ataque aos direitos civis, sexuais, reprodutivos e civis,
Mas isso é a fala do pastor, não é quem segue a igreja. As pessoas estão ali porque são acolhidas, né? E aí esse foi um dado que me chamou muita atenção.